Fala galera, eu sou a Cristiane Serra e esse é mais um episódio do seu podcast Startup Life. E hoje a gente vai falar sobre um mercado que tem crescido cada vez mais e foi bastante impactado aí pela questão da pandemia de Covid-19, impactado no sentido positivo, né? Que teve um crescimento bastante grande. A gente não pode deixar de falar desse como é que a gente pode dizer, desse momento assim que não foi feliz para todo mundo, mas a gente teve alguns setores que cresceram com ele. Mas antes da gente revelar então qual é o tema e qual é o nosso entrevistado, aquele recado importante para quem está nos ouvindo e assistindo. Não esqueça de acessar o portal startuplife.com.br para notícias e informações sobre o ecossistema. Nos seguir no Instagram, @StartupLifeOficial, seguir no Spotify ou na sua plataforma de preferência. Para quem está acompanhando os vídeos no YouTube, também ativa o sininho que assim que tiver vídeo novo, você já vai ficar sabendo na hora. Então, vamos revelar quem é o nosso convidado. A gente está aqui com o Ivan, cofundador da Spotlar, e vamos falar sobre Construtec. Ivan, seja bem-vindo ao Startup Life. Obrigado, Cris, pela oportunidade de estar aqui, a gente conversar e falar um pouco sobre esse tema que está em constante crescimento e bastante nas pautas aí de discussões sobre startup e sobre negócios. Ivan, antes da gente entrar propriamente no mercado de Construtec, né? Conta pra gente um pouquinho mais sobre a Spotlar, como é que ela surgiu, o que ela oferece. Legal. A história até da Spotlar, ela começa antes da própria surgimento da empresa. A minha história como empreendedor, ela começou em 2015, quando eu estava me formando na faculdade na área de engenharia civil. Sim. Já tinha atuado ainda no setor da construção. E no momento que eu estava me formando, 2015, não sei se todo mundo se lembra, foi um dos períodos onde a gente sofreu uma das maiores crises, principalmente no setor imobiliário, no setor de construção civil. O país também foi bastante atingido por uma crise econômica. Sim. E aí eu comecei a desbravar novas possibilidades e novas oportunidades para minha carreira. E eu tive uma grande sorte de estar perto de pessoas que eu admiro muito, que são hoje meus sócios, fundadores também na Spotlar. E a gente se juntou para participar de uma competição lá em 2015, né, durante esse processo de saída da faculdade, de formatura, em que a gente pegava problemas e transformava em negócios. Né? A partir de problemas, faziam soluções e essas soluções se transformavam em negócio. E eu me juntei então com o Luiz Paulo, com o Renan e com o Marcos, lá nesse período. E a gente teve a oportunidade de levantar algumas problemáticas do setor da construção civil, que é um setor que ele tem muita oportunidade de melhoria. A gente vai falar bastante sobre isso. Ivan, e uma delas que a gente identificou era o processo de compras. Desculpa te interromper. Essa competição... Tranquilo, pode falar. Era já no mercado, no ecossistema? Ou ainda não? Não, ela era uma competição de empreendedorismo mais focado em universitários. Tá, entendi. Mas no âmbito geral, tá, não especificamente ainda não era... por setor. Tá. Tá. Pode seguir, desculpe. Isso, não tinha nenhum direcionamento. Tranquilo. Porém, como os quatro eram do setor da construção civil, a gente começou a mapear, né, as problemáticas do segmento. A gente tinha mais proximidade e afinidade com isso. E aí, então, a gente entendeu algumas problemáticas. Uma delas que nos chamou muita atenção era a falta de profissionalismo na área de suprimento das construtoras. É um setor bastante arcaico, onde ele lidava com processos bastante rudimentares, faltavam ferramentas, então a gente fundou a Conas, que é uma plataforma de cotações e compras de insumos de obra, né, de material de construção. E aí a nossa jornada como empreendedor, né, primeira jornada, bastante novo ainda, termo startup, a gente mal conhecia o que significava isso. Pouca afinidade com tecnologia, todos fundadores, né, da área da engenharia civil, nada da área de sistemas. A gente foi começando a desenvolver o negócio, 2015 até 2018. Em 2018, depois de ter passado já por aceleração, por validação do produto, Product Market Fit,
a gente saiu à rua para fazer uma captação de investimento seed, série A, mais ou menos, né? Um cheque entre esses dois estágios. E aí a gente se deparou com a Amba, que foi a Uhum. empresa que acabou fazendo a aquisição da Conas na época. E aí a gente passou a atuar no grupo Âmbar, a gente fez uma troca de ações e continuei lá atuando como executivo dentro da companhia, agora embarcado numa empresa muito maior, né, com Sim. aproximadamente 400 funcionários, atacava a área digital da construção civil, a área de industrialização também. E lá eu tive a oportunidade de abrir bastante a cabeça quanto a isso, né? Não só estar numa empresa de software, né, regionalizada, mas agora a gente estava espalhado pelo Brasil, também atuando na parte de industrialização, além do software. Mas naturalmente, quando a gente é empreendedor e está muito na nossa essência, quando a gente passa a trabalhar como executivo, algumas dores, né, desse processo acabam aparecendo. E foi extremamente natural que durante os primeiros meses a coisa fluía muito bem, mas depois o ser empreendedor falou mais alto. Depois de 2 anos, tanto eu quanto os outros 3 fundadores, né, nós Aham. 4, a gente se deparou, quando a gente viu, a gente estava se olhando e falando, cara, o que a gente vai fazer? A gente precisa criar algo novo, a gente precisa voltar para a nossa essência de desenvolver um negócio novo e causar um impacto. E aí a gente saiu da Amba, né, em momentos diferentes, porém não muito distintos, e a gente começou a mapear problemas de diversos setores, diversos possíveis problemas. Foi quando a gente não tem muito jeito, assim, como a nossa essência, o nosso setor de conhecimento sempre foi a área da construção, a área do mercado imobiliário, a gente se deparou mapeando os problemas novamente desse mercado. E aí a gente entendeu que havia um problema muito grande na experiência de pessoas que compravam novos imóveis. E aí quando a gente começa a jornada da Spotlar mesmo. A Uhum. Spotlar ela é uma empresa que resolve o gap entre as pessoas que recebem a chave do seu apartamento até o efetivo momento delas entrarem lá para morar. Uhum. A gente identificou que durante a compra de novos imóveis as pessoas têm uma realização de um sonho muito grande, Sim. né? Muitas vezes é o primeiro imóvel, é um investidor que está comprando imóvel, né, para fazer aquele primeiro grande investimento, um investimento, né, que tá consolidando a sua carteira. E aí ele faz a negociação, conversa com um corretor, faz o financiamento, se for o caso de opção por esse cliente, espera a obra ficar pronta, recebe as chaves, aí é o momento de entrar no seu imóvel, ele entra e está tudo vazio, tudo em Sim. branco. Então aí começa um novo desafio, uma nova jornada. Existe um grande atrito até o momento desse morador efetivamente morar ou desse investidor efetivamente conseguir rentabilizar esse imóvel, que é a jornada de interiores. Sim. E a gente se propõe junto às incorporadoras e construtoras que são nossos clientes, parceiros, a entregar esse valor completo para o cliente, ou seja, o imóvel realmente pronto para Pronto. morar. E como que a gente ataca isso? Nossa empresa ela é uma mistura de software, né, que é a nossa essência lá de Conas, com serviços, que é muito do que a gente aprendeu na Âmbar, na parte de industrialização. Nós temos uma plataforma proprietária onde as pessoas, durante a construção do empreendimento, conseguem acessar o seu apartamento digitalmente em 3D e Aham. fazer o processo de mobília e decoração todo em tempo real, né, do seu apartamento. Durante o processo de desenvolvimento imobiliário e construção do produto, a gente começa o processo dos serviços de aquisição desses itens, né, Aham. tudo baseado em catálogos já previamente definidos e projetos previamente também escolhidos pelo nosso time interno. E no momento da entrega das chaves, a gente entra para executar em um tempo muito mais curto que o método tradicional e muito mais limpo também. E a gente consegue entregar em poucas semanas para aquela pessoa que fez a compra através da gente
um apartamento completamente pronto para morar. Então, pacotando um pouco da nossa jornada Sim, e da sim. nossa experiência nos últimos 6 anos, foi isso que a gente viveu e é isso que a gente está fazendo hoje. Legal, legal. Muito legal a iniciativa, realmente. E é como tu disse, né? Quem compra o imóvel, daí, quando recebe a chave, fica aquela função, bom, agora eu preciso deixar com a minha cara, né? E é sempre uma celeuma isso, Exato. né? Então, vocês chegam para facilitar isso, a pessoa chega só com as malas. Exatamente, a proposta é essa mesmo. E agora vamos falar um pouco de maneira mais geral, né, do mercado de Construtec, mas antes a gente falar sobre o cenário atual, eu gostaria que tu explicasse para quem está ouvindo, que não é tão familiarizado com o termo Construtec, o que é na prática uma Construtec? Bom, uma Construtec é uma empresa de base tecnológica Uhum. que se propõe a gerar algum tipo de transformação, tanto através do seu modelo de negócio, através do seu produto, tecnologia, algum tipo de transformação no setor que ela está atuando. Então, no âmbito mais amplo, a gente ouve falar fintech, health tech, são todas empresas no mesmo formato, na mesma configuração, cada um no seu setor. No caso de Construtex, são empresas que atuam na cadeia de valor da construção civil, seja ela na parte de projetos, execução de canteiros de obra, gestão, né, dos edifícios e empreendimentos que já foram entregues, e até mesmo na transação desses ativos imobiliários, né, desse produto que é o produto derivado da construção. E tem até um segmento que seria basicamente uma derivação ou um irmão das Construtecs, que são as PropTechs, Sim. que olham para esse segmento também, mas muito mais específico, muito mais abordando no aspecto da transação dessa propriedade imobiliária, né? Não Aham. necessariamente pega o processo da construção, o processo da execução desse produto, e sim mais no âmbito da transação e uso desse produto imobiliário. Sim, essa também é uma importante ressalva que a gente tem que fazer, que tem bastante gente que confunde, né? E falando aqui também mais um pouquinho Uhum. sobre o mercado, qual foi o impacto das Construtecs na construção civil? Como a gente comentou ali no início do episódio, na abertura, a gente não pode deixar de dizer que teve um crescimento muito grande ali durante a pandemia de Covid-19, nos últimos 2 anos, então sobretudo porque muita gente ou quis reformar a sua casa por estar mais tempo em casa, ou quis se mudar, né? Quis ter uma casa mais confortável e teve... Antes tinha muito um pensamento de que a casa era só para chegar em casa, dormir e passar o dia todo fora. E as pessoas começaram a pensar em conseguir ficar mais tempo em casa, num ambiente confortável. Então, conta pra gente como foi esse impacto das Construtecs, da tecnologia e inovação dentro de um mercado que é tão tradicional, como tu falou, que é a construção civil. Legal. O mercado da construção civil ele é bem tradicional mesmo e muito grande, né? Sim. Ele é responsável, é o maior classe de ativos do mundo, são os ativos imobiliários, né, a derivação aí da construção civil. E de certa forma, esse segmento, ele por muito tempo, ele não teve grandes rupturas no seu processo de produção, né? Ele tem algumas pesquisas, uma delas é super famosa, né, realizada pela McKinsey alguns anos atrás, em que mostra que o setor da construção civil foi um dos que menos evoluiu em nível de produtividade Uhum. na história do último século, né? Só pede, se eu não me engano, para caça e pesca. Então, de certa forma, a gente tem aí um mercado extremamente grande, extremamente cheios de oportunidade, que carecia de muita transformação e ganho de produtividade, mas que ele ainda não estava sendo tão abordado e não estava, né, tão em voga quando a gente estava falando de transformação de tecnologia ou transformação de modelos de negócio.
Já existiam algumas iniciativas em andamento, em ascensão, mas a partir do momento que chega um vírus na nossa sociedade, em que fazem com que as pessoas fiquem mais dentro de casa e comecem a dar mais valor para o espaço que elas vivem e que elas moram com sua família, começa a ter um olhar um pouco diferente sobre o segmento, né? Talvez uma atenção que não recebia há um bom tempo. E isso despertou naturalmente o olhar de pessoas que, né, de empreendedores e investidores que olharam para esse segmento e viram que realmente ali tinha um mato muito alto para cortar, né? Tinha muita Sim, oportunidade de transformação, e junto com as oportunidades de transformação poderiam surgir muitas empresas disruptivas e que pudessem ser grandes players do mercado mundial. Então acho que essa foi um grande chacoalho que a gente acabou enxergando nos últimos anos, mas ele já vinha acontecendo de uma maneira um sim, pouco mais tímida, mas a pandemia de certa forma acelerou bastante esse processo. E foi de certa forma um segmento que ele ficou no início parado, mas por não ser um segmento produtivo que ele trabalha em áreas fechadas, né, muitas pessoas aglomeradas, foi um dos primeiros segmentos produtivos que voltaram às atividades sim. durante a pandemia, né? Então as restrições da Covid foi com a construção civil foi mais branda do que alguns outros segmentos. E eu acho que a cereja do bolo disso tudo foi o grande distribuição de capital no mundo, Sim, né? Os juros, os bancos centrais pelo mundo inteiro, aqui no Brasil a gente teve um episódio muito forte, né? A taxa de juros ainda 2%. Então, com sim, essa demanda de capital na mão das pessoas e, ao mesmo tempo, vendo a importância que é uma casa, vendo a importância que é a moradia, as pessoas começaram a adquirir, a transacionar mais imóveis. E isso fez com que também o mercado ele começasse a movimentar dinheiro que já movimentava muito grande, mas teve uma concentração financeira ainda maior nesse período. Então acho que esses foram os grandes fatores, assim, as grandes alavancas que ajudaram a gente começar a ver algumas empresas e alguns modelos de negócio aparecerem nos últimos anos. sim, faz total sentido. E, Ivan, como tu lê hoje o mercado de Construtex? Tu explicou aqui como é que foi esse crescimento, principalmente aí nesses últimos 2 anos, mas hoje, como estamos? Uhum, legal. O mercado de Consultec, na minha visão, ele ainda é um terreno muito fértil. A gente está longe ainda de resolver todos os problemas, ou uma grande parte dos problemas que existem nesse segmento. A gente, apesar de ter boas iniciativas na área de Construtex e PropTex, a gente ainda não viu um grande salto de produtividade, né, dentro desse setor. Então a tendência é que a gente continue vendo mais empresas aparecerem, mais oportunidades de negócio sendo fomentados. Agora, com o cenário macroeconômico mudando um pouco, né, a gente está vendo as taxas de juros subindo, a disponibilidade de Sim, capital nos venture capitals, né, nos investidores para essas empresas um pouco mais tímido, um pouco menos disponível no mercado. A gente vai ver uma seleção natural de algumas companhias também que antes estavam surgindo com teses um pouco duvidosas, estavam surgindo com a intenção aí de, quem sabe, viver de rodada, para teses um pouco mais maduras, um pouco mais sólidas mesmo, que faça sentido e que gere valor real para o setor. Então eu vejo com bons olhos o momento que a gente está passando, apesar de ser, entre aspas, aí, um inverno, né? sim. Eu acho que ele, no longo prazo, ele tende a beneficiar o segmento como um todo, né? Não só das Construtex, mas como das startups também. Às vezes tem que sentir um pouco de dor para a gente Exato. evoluir. É só quando sente a dor que vem o crescimento, né? E Exatamente. A escassez, às vezes, ela é necessária, né? exato. Momentos de abundância, às vezes, formam modelos muito frágeis. É verdade, faz total sentido. E tu tocaste em dois pontos que eu quero aqui que a gente fale um pouquinho mais sobre eles.
Um deles são os desafios. Então, embora, como tu disseste, tenha um terreno muito fértil aí pela frente, mas apresenta bastante desafios. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho de quais são os principais desafios e o que falta para o mercado, para o setor de Construtec se consolidar. Ser um setor de fintechs, por Legal. exemplo. Boa. Eu acho que a construção civil, de modo geral, ela é um setor de ciclos longos, tá? Existe uma certa dificuldade em você colocar um produto nesse setor e testar ele rapidamente, validar e ajustar. Por quê? Porque um ciclo médio de um empreendimento, aqui no nosso país, ele é de aproximadamente 2 anos. E aí, a gente está falando isso do processo da construção em si, mas o ativo imobiliário ele tem uma projeção aí de 30 a 50 anos de vida, né, que a gente vai ver ele entregando valor para a sociedade, pessoas morando, vendendo, Sim. comprando, fazendo manutenção. Então, em decorrência disso, a gente ainda tem um desafio de ter rápidas validações, né, novos modelos de negócio colocando em prática e tendo validações de que esse vai ser o modelo de negócio matador. É um pouco diferente do que a gente vê em outros segmentos, onde a gente consegue testar mais rápido e ajustar e validar e colocar na rua muito mais rápido. Então, muitas vezes a gente vai precisar de paciência do setor, pessoas testando e esperando essa iniciativa ainda ao longo dos anos se provar, para que a gente consiga ver realmente grandes players aparecendo. Mas existem já grandes iniciativas já começando a dar pistas que elas vão mudar o mercado. Na minha visão, uma grande transformação é no processo de industrialização mesmo da construção civil. Ainda é um segmento que utiliza pouca ciência industrial, pouca ciência de processos, ela é muito artesanal em diversos processos. Alguns países já avançaram nisso, né? Europa, parte dos Estados Unidos também. Os emergentes ainda, como a gente, ainda empilha tijolo, que não muda muito do que a gente via na pré-história, pessoas empilhando Sim. pedra. Então a gente vê uma transformação ainda muito tímida nesse sentido. Isso também faz com que a cultura do segmento seja muito forte. Então, a partir do momento que você apresenta uma solução diferente, né, industrializada, uma parede que ela não é de tijolo, é uma parede que ela é de madeira, porém tem uma resistência e um conforto muito semelhante, o construtor, primeiro, por esse motivo aí que a gente comentou, o ciclo muito longo e também a segurança do investimento, ele não gosta Sim. de correr riscos, ele é muito cético para olhar para isso como uma oportunidade ou uma possibilidade de solução para ele. Então esse ceticismo, que é ancorado muito no nesse desafio de longo prazo, para a gente validar se vai dar certo ou não vai dar certo, somado à segurança do investimento, né, ele é de certa forma um segmento em que, se tu fizer tudo certo, vai te trazer bons retornos. Então as pessoas preferem não mexer tanto em como está. E como é que a gente faz para Mas a quebrar gente tem essa barreira? um lado positivo. Exato. O que eu tenho visto, e eu acho que eu sou participante desse movimento, Sim. é que as pessoas que estão se tornando os empreendedores da construção civil, ou os líderes, os novos executivos, são as pessoas que já são mais digitalizadas ou mais habituadas a uma dinâmica diferente, né, e de se questionar, de pensar um pouco diferente, de querer se propor a fazer de uma maneira nova. Então a gente tem visto algumas lideranças encabeçando iniciativas de inovação, grandes empresas tradicionais trazendo para o seu core a inovação e novos modelos de negócio, e Sim. investindo, comprando startups também. Então esse é um movimento que ele está começando a florescer muito e, na minha visão, é só questão de tempo da gente começar a ver
transformações mais significativas nesse setor. Ivan, me corrija se eu estou errada, mas enquanto tu fazia essa tua fala, explicava quais são os principais erros, me remeteu muito ao mercado de agrotechs também, onde também é um setor mais tradicional, embora já tenha bastante tecnologia aplicada, mas não tecnologia no sentido de startups, né, com inovação, uma tecnologia mais focada na questão de maquinário. E quando a gente fez um episódio sobre agrotechs, também foi levantado esse ponto assim, de desafio de conseguir fazer com que o agricultor ou, quem sabe, o investidor não tivesse essa resistência em relação ao novo. Então, eu achei bastante semelhante assim, essa dificuldade. Não sei se tu concorda comigo. Eu acho que sim, faz todo sentido. A agricultura na sua essência sempre foi um negócio muito tradicional, né? Se não dos segmentos mais, junto com a construção também, Sim. mais tradicionais, né? Desde que a gente é gente, desde que a gente tá nesse mundo, a gente se alimenta e precisa de um abrigo. Isso. Então, Isso. a cultura, né, tá muito enraizado assim, a forma como as pessoas fazem, e elas já se alimentavam e já conseguiam ter seu teto, então propor algo novo para esse segmento gera uma certa insegurança, um certo bloqueio. É um certo bloqueio cultural mesmo nas pessoas e que fazem com que elas tenham um pouco de receio, na minha visão, Sim. de aderir a essa inovação, né? E outro aspecto que eu achei bastante semelhante foi quando tu falou que vem uma nova geração, né, mais digital, que está chegando para mudar isso. E é bem semelhante ao que acontece no agro também. Mas a outra coisa que eu queria falar, que tu também citou anteriormente, foi a questão dos investimentos. Então, conta pra gente. A gente está passando aqui por um período de mais... não sei se recessão é a palavra certa, né? Mas a gente teve aí nos últimos tempos muitos investimentos em diversos setores do ecossistema de tecnologia e inovação, com volumes altíssimos. E agora a gente está com... Os investidores estão segurando mais um pouquinho, não estão liberando tanto dinheiro assim. Então, eu queria te perguntar, em relação às Construtechs, como é que está essa questão de investimentos? Legal. Eu acho que o reflexo no setor ele está muito semelhante aos outros setores. Sim. Ainda tem capital sendo aplicado nessas áreas, porque, como eu disse, ainda tem muitos problemas, então não é porque a taxa de juros ou a disponibilidade de capital não está fluindo tão bem que os problemas estão sendo solucionados, né? Talvez a falta de investimento ou a falta de iniciativas captando é mais por um racional cíclico do momento que a gente está passando, do que de fato os valores, né, que estão sendo gerados para a sociedade por essas empresas. Então a gente está vendo uma redução nos cheques, principalmente nos late stages, né, nas empresas que estão captando os cheques maiores. Empresas mais embrionárias, mais early stage, elas ainda conseguem acessar um pouco mais de capital no seed, no pré-seed, eventualmente alguma série A também a gente vai ver por aí. Mas eu entendo que a gente vai ver aí um período que eu não sei precisar quanto tempo vai ser, mas que a gente não vai ver mais o que a gente viu acontecer recentemente, por exemplo, na Loft. Sim. Alguns bilhões de reais, né, sendo despejados na companhia para seu crescimento. Quinto Andar também são PropTechs. A própria companhia que eu estava também, a Amba, fez excelentes captações nos últimos anos, entregou um resultado e um crescimento muito legal, mas os investidores estão céticos para todas as teses, na minha visão. Então eu entendo que a gente precisa agora ter uma visão
de modelo de negócios um pouco mais sustentável, que a galera está buscando mesmo, que gera caixa, que tem a última linha ali tá positiva, não está simplesmente queimando. Mas entendo que isso vai se ajustar daqui a algum período, e a tendência é que volte a ter algumas grandes rodadas, talvez, como eu disse, não tão grande quanto lá atrás, nos últimos anos, mas também não tão tímido quanto a gente está vendo agora. Legal. E encaminhando aqui a nossa conversa para o final, Ivan, quais outras tendências tu acha que vão surgir por aí? E falando também em questão de recursos, de tecnologias, e pode ficar bem tranquilo, tá? Que aqui a gente não cobra depois das pessoas se elas acertaram ou não as tendências. É um exercício de futurologia, mas a gente entende que sabe, né? Que tendência e previsão não é uma afirmação, né? Senão teria o nome de afirmação. Então conta pra gente o que tu espera do setor para os próximos anos. Legal. Boa. O setor ele tá crescendo em todos os sentidos, né? Até peguei uns dados aqui da Terracota, que é um venture capital especializado em Construtech e PropTechs aqui no nosso país. Em 2017, eles mapearam 350 Construtechs. Nesse ano, o último mapeamento que eles fizeram saiu quase 1.000 Construtechs e PropTechs, né? Então a gente está vendo um movimento em que as pessoas, e isso em todos os âmbitos, né? Eles fazem uma segmentação tem o setor da construção civil e tem os subsetores: transação imobiliária, planejamento de obra, gestão de execução. Então, em todas essas caixas a gente vê iniciativas aparecendo. Na minha visão, pessoalmente, eu entendo que não faz mais sentido a gente empilhar tijolo como a gente está fazendo há muito tempo. Então, entendo que a industrialização e a modularização da construção civil, ela é um caminho sem volta, tá? E a gente, apesar de eu falar que a gente empilha tijolo desde sempre, existem alguns movimentos que comprovam isso, na minha visão, né? Esse processo de industrialização, que já aconteceram e a gente talvez não se deu conta. Por exemplo, nossos avós, quando eles iam comprar uma casa, eles compravam um terreno, contratavam mão de obra e executavam a casa e iam morar lá dentro. Sim. Hoje, quando você vai comprar a sua casa, você pode chegar numa imobiliária, abrir uma cartela e escolher um apartamento sem nem mesmo ver ele. Exato. Né? Ele nem está construído ou ainda. Ou até uma casa mesmo, né? É um setor que já... construtoras que, ou até uma casa, que entregam a casa, inclusive, decorada, né? A pessoa só escolhe, eu gostei dessa... Ela nem escolhe a decoração da casa, ela já... Exato, eu quero essa e é isso. Então isso já é uma transformação no setor que a gente viu, né? As empresas que atuam nesse processo construtivo já estão ficando mais especializadas, cada um entregando mais eficiência naquilo que você atua. Se você atua em planejamento, você fica especialista em planejamento. Se você é uma incorporadora, você tende a se especializar mais em aquisição de terrenos e desenvolvimento de produto imobiliário. Se você é uma construtora, você traz muita eficiência na execução da obra. Se você é uma corretora, uma imobiliária, você busca muita eficiência na cartela e gestão de ativos imobiliários para fazer as transações. Então isso já está acontecendo e é uma transformação que a gente não... era um cenário que a gente não tinha na época dos nossos avós, por exemplo. Sim. Então acho que o próximo pulo mesmo vai ser no método construtivo. Não sei precisar qual vai ser o método construtivo vencedor, né? Se vai ser através de wood framing, que é uma tecnologia através da madeira, se vai ser no steel framing, que é através do aço, se vai ser concreto para moldado. Sim. Então existem algumas alternativas que a gente está experimentando e, como eu disse, precisa de um ciclo longo de validação, que eu acredito que uma dessas aí vai continuar prosperando e pode emplacar aí nos próximos anos. Mas eu acho que é importante também afirmar um pouco sobre a digitalização, né? Muitos processos ainda dentro da construção civil, ela é extremamente analógico, a integração da informação ela ainda está muito fragmentada
Então a gente tem algumas novas iniciativas, não diria nem novas, mas que estão entrando numa inflexão de adoção muito forte, que seria o BIM, né, que é o Building Information Modeling, que é basicamente você ter uma integração das informações em plataformas que conversam entre si, e que isso faz com que você consiga ter ganhos expressivos no processo construtivo e também na gestão do ativo imobiliário. E também em ferramentas auxiliares que utilizam desse processo do BIM, que também ajudam, né, a desencadear um ganho de produtividade, tanto dentro de um canteiro de obra quanto fora dele, e que vai nos ajudar nos próximos anos a alavancar a produtividade no setor, gastando menos papel, gastando menos recursos com erros e retrabalhos que ocorrem durante a execução desses empreendimentos. O planejamento mal feito ele vai ser mais difícil de acontecer, porque a gente vai ter muita disponibilidade de ferramenta nesse sentido. Então vejo que também, não só a industrialização e modularização, mas a digitalização é uma frente muito forte que deve prosperar nos próximos anos. E certamente as Construtecs vão colaborar muito nesse sentido. A gente vai, então, encerrando aqui o nosso episódio. Queria te agradecer muito, Ivan, pela aula que tu deu pra gente de Construtecs. Tenho certeza que nossos ouvintes ficaram bem contentes com o que ouviram por aqui. E esse é o momento que a gente pede para o convidado deixar o seu recado final, quiser deixar uma mensagem, também falar quais são os seus endereços na internet. Não ia brincar, agora eu me senti uma velha de sei lá eu quantos anos falar endereços na internet. Mas deixar como os teus contatos, como o pessoal pode te encontrar, pode encontrar a Spotlar. Esse é o momento do jabá liberado aqui. Bom, acho que como mensagem final que eu queria passar aqui é que eu vejo que o mercado da construção civil e o mercado de ativos imobiliários, ele é um mercado que tem muitas oportunidades, né? A gente falou bastante disso, mas o déficit habitacional no mundo ele ainda é muito grande, então existem muitas pessoas carecendo de um lar e de um espaço para ter uma qualidade de vida, e é muito importante que a gente conte com novas iniciativas, contem com empreendedores de impacto se aventurando nesse setor, para fazer com que essas pessoas, essa sociedade que tem uma carência de habitação, tenham um pouco mais acesso e se aproxime um pouco mais dessa realização que é ter sua própria casa, seu próprio lar. Então acho que esse é um ponto bem forte da gente bater aqui. Também é um segmento que tem muita resistência, então uma inovação na construção, no mercado imobiliário sempre vai ter um pouco de dificuldade de tracionar nos primeiros meses, talvez até mesmo nos primeiros anos, mas se existe uma convicção que essa solução está resolvendo um problema real na nossa sociedade, a gente não deve, né, deixar de persistir e de atacar isso. E para quem quiser entrar em contato comigo, fica à vontade, pode me procurar no LinkedIn, Ivan Alberti, já me encontra, Ivan Alberti Andrzejewski, né, mas eu nunca falo o meu último nome, porque é quase impossível de escrever. Para facilitar, a gente vai colocar aqui embaixo. Pode me mandar um e-mail também, boa, combinado, e pode me mandar um e-mail também, ivan@spotlar.com.br, que vai ser um prazer responder e interagir aí com quem tiver interesse em trocar uma ideia. Ivan, muito obrigada mais uma vez. Então a gente vai reforçando, a gente vai deixar aqui os contatos do Ivan e da Spotlar na legenda do episódio, na sinopse. E a você, ouvinte, muito obrigado por mais uma companhia em mais um episódio e nos ouvimos no próximo. Tchau!